Escuta isso aqui que o pastor vai dizer. Nós estamos a uma semana das eleições. Estamos a uma semana das eleições. Eu aprendi que a igreja, a Yeshua, eu vou falar da igreja que nós somos e estamos. A Yeshua, ela não tem partido político. Eu vou repetir isso. A Yeshua, a igreja, assim como eu penso que todas as igrejas têm que ser apartidárias, ou seja, a igreja não tem partido político. Eu e você podemos ter, mas a igreja não tem. A Yeshua não levanta bandeira de partido nenhum. A Yeshua não faz campanha para nenhum partido político. Eu posso pedir o voto. Eu posso ter um candidato. Agora a igreja precisa se posicionar fora de um partido político para defender valores. Para defender o quê? Valores. Moral. Isso a igreja, a Yeshua defende. Moral. Essa igreja defende moral. Como igreja, a Yeshua não aceita uma lei que libere o aborto. A Yeshua não aceita uma lei que diz que um pai pode se casar com uma filha, que uma mãe pode se casar com o seu filho. A Yeshua, defendendo a moral e as escrituras, não aceita casamento homossexual. A igreja não aceita isso. A Yeshua não aceita que as crianças sejam influenciadas a sexualidade com 2 anos, 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Nós não aceitamos, a igreja, a Yeshua não aceita isso. A Yeshua não aceita ideologia de gênero. Porque todas essas coisas são valores inegociáveis. Inegociáveis. E aí, como pastor, como ser humano, que vou ter que cumprir o meu papel votando nessas eleições, eu posso me posicionar. Como pastor, e eu não sei, eu não estou aqui para dizer que você tenha que ter o mesmo pensamento que eu. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para você aqui. Nós vamos ao limite do horário hoje, porque eu preciso. Toma um assento aí. Nós vamos ao limite do horário do nosso culto hoje, porque eu preciso passar isso para você, que nós estamos a uma semana das eleições. Você entendeu o que a nossa igreja não aceita? Sim ou não? Agora, como homem, como seu pastor, eu não quero que você não precisa ter as mesmas opiniões que eu. E ter opiniões diferentes faz parte da sociedade. Nós vivemos em sociedade. Porém, nós precisamos ser inteligentes o bastante para poder votar nas eleições. Quem é que defende aborto?
ideologia de gênero? Quem é que defende fechamento de igreja? Que nós já vimos, e não é fake news, muitos vídeos, muitas informações de partido ou candidato dizendo que vai fechar a boca dos pastores das igrejas. No governo de quem que foram votados as maiores atrocidades para poder liberar o aborto, para mandar material para as escolas com conteúdo adulto para ensinar crianças de 4, 5, 6, 7 anos de idade. Eu não sei se você viu nos últimos dias aí, como se já não fosse um absurdo uma parada gay dentro de uma cidade. No Canadá, fizeram uma parada gay com crianças de 4, 5 anos de idade. Você gostaria de ver isso aqui no Brasil? Então vota na esquerda. Eu estou me posicionando como homem, como pastor. Se você pensa diferente, eu te respeito. Até porque isso daí não vai me levar para o céu e nem vai te levar para o céu. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Se eu e você não votarmos direito agora, e a direita sair do governo do nosso Brasil, você vai ver uma Argentina com cerca de 20 milhões de pessoas. A população é 20 milhões, né, na Argentina, não é isso? 40 milhões de pessoas, né? A população da Argentina é 40 milhões de pessoas. 20 milhões dessas pessoas estão abaixo da linha da pobreza. O governo da Argentina é esquerda. É esquerda. A bandeira da Argentina é que cor mesmo, você lembra? Está ficando vermelha. Com o sangue das pessoas que está sendo arrancado por causa do comunismo, por causa de uma esquerda que está ali dentro. Nicarágua, governo de esquerda, fechando um monte de igreja. É brincadeira isso? Venezuela, esquerda. Colômbia, esquerda. Cuba, China. Qual? Coreia do Norte. Aí as pessoas olham para o governo de direita que nós temos no nosso país e aí fazem um monte de fake news. Só que o Brasil, mesmo com pandemia, está em 4º lugar. Em 4º lugar entre os países que a inflação está mais baixa, 4%. Os Estados Unidos está com 5 e alguma coisa de inflação, não é? Nem os Estados Unidos, a potência que é, não está tão bem quanto o Brasil. A grande pergunta, isso é muito bom. O William está falando o seguinte: qual foi o governo que lutou para deixar as igrejas abertas? Pastor, eu vou votar no centrão. Irmão, aquele que está no meio, em cima do muro,
palavra de Deus diz que não presta. Não presta. Ou é quente ou é frio, morno não dá. E outra coisa, vou dizer uma coisa para você. Você não pode ser neutro. Você não pode ser apartidário. A igreja pode, mas eu e você não. Nós temos que nos posicionar. E aí, seu filho pequeno, seu neto pequeno, sua neta pequena, entrando numa escola e o professor chegando lá e colocando um livro diante deles lá e ensinando sexualidade para essas crianças. E aí? Esse governo que quer entrar, eles querem liberar banheiro aonde uma criancinha, uma menininha de 5 anos de idade pode usar o mesmo banheiro com um homem de 18, 20, 30, 40 anos. E aí? Sua filha indo usar o banheiro, você está ali com ela e o camarada indo urinar do lado dela, no mesmo ambiente que a sua filha, sua neta. Você vai aceitar? Irmãos, vida é vida desde a sua concepção. A Bíblia mostra isso, a palavra de Deus mostra isso. Nós somos escolhidos por Deus antes do ventre, desde o ventre. Aborto. Você viu o que virou a Argentina depois que liberou o aborto? Que tragédia, irmãos. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Não é porque o governo do lugar fez aquilo se tornar legal que seja moral. A gente precisa ser inteligente, irmãos. O nosso país passou por 2 anos de pandemia, como o mundo inteiro passou. E nós estamos em 4º lugar no ranking mundial. Nós somos um dos países que melhor se saiu de uma pandemia, de um fechamento desgraçado, que aquele maldito fechou tudo. E olha como que está o Brasil. Ainda bem que aquele miserável nem no Brasil não está mais. Aquele filisteu. Nem para síndico de prédio ele não ia ganhar. Aquele cara fez o papel do capeta. Em 2 anos de pandemia. Fecha tudo, fica em casa. Fica em casa, miserável. Quem vai colocar comida na minha mesa? O Brasil, no governo passado, o Brasil chegou a 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados. Devendo para todo mundo e fazendo empréstimo e construção para Cuba, para Venezuela, para um monte de país, usando o dinheiro de dentro do Brasil. Com 2 anos de pandemia, com governo de direita, aqui no nosso Brasil, nós estamos com quase 9 milhões de desempregados. E com a inflação mais baixa. E aí? Eu sei que para alguns pode ser chato o que eu estou dizendo aqui. Não é realmente para a maioria o melhor assunto para ser tratado, mas como seres humanos, somos nós, irmãos, e acredite, é o povo de Deus quem decide o rumo dessas eleições aqui. Eu acredito que Deus tem misericórdia desse Brasil, dessa nação, e a gente consegue ver claramente isso. Irmãos, qual outro presidente fala de Deus, fala das igrejas, apoia as igrejas, apoia o povo de Deus, senão quem é de direita, que luta, que briga
pela família, pelos valores, pela moral, pelos bons costumes. Aí você vê o camarada fazendo campanha dentro da igreja e o outro fazendo campanha dentro de um terreiro de macumba. Em quem você prefere votar? Eu não estou fazendo campanha para o Bolsonaro aqui não, porque se fosse outro nome ali, e eu não estou nem citando partido aqui, se fosse outro nome, mas num partido de direita que estivesse fazendo a mesma coisa, seria para mim e para você a melhor opção. Aí as pessoas vão dizer assim: Bolsonaro não sabe falar, é bruto, é grosso. Irmãos, quem tem que gostar dele é a mulher dele, não sou eu não. Quem vive com ele é a mulher dele. Se ele tem valores e tem moral, se ele é de direita, se ele defende todas essas coisas que eu e você, e principalmente a palavra de Deus, defende, se ele defende, para mim ele é o melhor candidato, ainda que não seja o melhor candidato. É o que nós temos para agora, e é ele quem Deus está usando. A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando há um governante mau no poder, o povo sofre, geme. Você sabe me dizer quantas malas de dinheiro que encontraram agora nesses 3 anos e meio de governo? Quantas malas? Quantas malas, irmãos? Você lembra ou não? Nenhuma. E no governo anterior? Crentes, Padre. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba, que ontem eu ouvi, mas eu vou pesquisar para falar melhor. Mas eu fiquei sabendo ontem que o partido da esquerda, o chefe dos menorzinhos, o cabeça do abismo, o cara abre 2 empresas antes da campanha eleitoral para injetar 25 milhões dentro dessas empresas, e achou que ninguém ia descobrir, né? Irmão, bandido é uma coisa séria. Não tem nenhum ano, pastor Alex. Pensa, é tudo jogado, irmão. Rapaz, olha como que a bandidagem é desenfreada. Agora, se aconteceu isso antes da entrada da esquerda, você imagina se esse cara entrar? O Satanás vai fazer um rebuliço, gente. Satanás vai fazer um carnaval, vai roubar que vai, pensa, vai roubar que nem água. Não é à toa que tem um monte de meme, né? Irmãos, a coisa é séria. Você não pode votar de qualquer jeito. Eu vou encerrar falando do meu candidato. E o candidato de muitos aqui, Gilmar Souza, para deputado estadual. É ele quem está ajudando a gente a abrir a ONG Sementes de Esperança, para que a gente possa ajudar vidas, ajudar famílias, ajudar pessoas, que esteve aqui com a gente. Então, se eu posso pedir isso para você, como pastor e como amigo, vote nele. Vote nele. Você que está nos assistindo, a mesma coisa. Eu conversei com meu pai e com meu tio lá no interior. Eles já estão falando para as pessoas lá do Gilmar Souza. Meu pai, meu tio, a família ali, já vão votar nele.
por entender que alguém que abre uma ONG para ajudar pessoas, que ajuda num trabalho como esse, e que fazia esse trabalho bem antes da política, merece estar lá. Mas irmãos, deixa eu repetir de novo aqui. Se você tem a opinião diferente da minha, por mais, não fique chateado com a forma como eu coloquei aqui. Porque o meu negócio não é com candidato. O meu negócio é com a moral, é com os valores. No que eu citei aqui sobre a esquerda, eu citei porque eles não têm moral e eles não têm valores. Se você pensar diferente de mim, e se você parar para estudar um pouquinho isso, para buscar informação acerca disso, você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei. Se posicionar não com um partido propriamente dito, um candidato propriamente dito, mas com a política que é feita dentro desse partido. Irmãos, pelo amor de Deus, não vote errado. Talvez você possa achar que isso não tem problema nenhum para você agora, mas você tem família, você tem filhos, você tem parentes, você vai ter netos. O pessoal da Venezuela estava entrando no Brasil com pilhas e pilhas de dinheiro nessa altura assim, ó. Que quando eles chegavam aqui no Brasil querendo trocar essa moeda, eles não conseguiam trocar porque uma pilha de dinheiro dessa daqui não valia nem R$20. Reflexo de um governo de esquerda. Pessoas passando fome. Pessoas na fronteira, meninas de 13, 14 anos de idade, tendo que se prostituir lá na fronteira para poder arrumar um pão para comer com a família. Será que eu quero isso para o Brasil? Será que você quer isso para a sua nação? Irmãos, nós precisamos ser patriotas, nós precisamos amar a nossa nação. A gente precisa orar mais pela nossa nação. É aqui que nós vivemos. Seja bom ou seja ruim para alguns, foi aqui que o Senhor nos colocou. Não foi meu pai e minha mãe não quem me colocou, foi Deus que me trouxe aqui. Foi Ele quem me colocou no mundo. E assim com você também. Tá bom? Cheguei no limite do culto, passei um pouquinho até, mas eu acredito que precisava. Até porque você sabe que eu não faço isso sempre. Busque informação. Não seja ignorante com esse tipo de assunto. Uma das coisas piores que o diabo fez com a igreja ao longo dos anos foi dizer que religião não se discute e política não se discute. Quando a igreja parou de se posicionar e não discutir sobre religião, está tudo infestado aí de falso profeta. Quando as pessoas pararam de se posicionar dizendo que não podiam discutir política, esses corruptos miseráveis aí, irmãos, esse povo mata mais do que qualquer ladrão e assassino aí fora. E hoje nós temos pessoas dentro da política que são homens de Deus, viu? E antes a gente pensava que era impossível ter homens de Deus dentro do parlamento brasileiro. E hoje nós temos lá, ó, um monte de deputados cristãos que estão ali brigando pela minha e pela sua família, pela nossa igreja, para guardar a moral e os bons costumes, a palavra de Deus. Está vendo por que a gente precisa buscar conhecimento? Por que a gente não pode ser ignorante? Eu louvo a Deus pela sua vida, por aceitar, esperar ficar mais um tempo aqui na igreja e me ouvir. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o nosso Brasil, a nossa nação.
Essa semana, separe 10 minutos, 20 minutos para orar pela nossa nação, para que Deus se manifeste e não permita que o mal entre no governo. Se coloque de pé no seu lugar, por favor, queridos. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Eu vou chamar a pastora Lia, minha esposa, para dar a bênção apostólica. Terça-feira, às 20 horas, eu estarei ministrando aqui sobre sobre o 9º nome desconhecido de Deus, e nós vamos aprender muito. Amém? Eu não vou falar o nome e nem o significado dele, até porque o nome eu não me lembro agora, certo? Mas o significado do nome eu me lembro. Então, se eu falar o significado, acabou a graça. Amém? Então, terça-feira, 20 horas. E lembrando, se você puder vir na terça-feira, ouvir a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus, e puder dispor aí 1 hora a mais na sua noite de terça-feira para nos ajudar a limpeza da igreja, organização da igreja, para a Santa Ceia que será no próximo domingo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Abra suas mãos em posição de receber, e que a maravilhosa graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus.